Olá, meus queridos. Vocês viram que na nossa aula anterior a essa, eu postei para vocês uma videoaula sobre cálculo estequiométrico, volume molar dos gases, não é? Para a gente fazer uma revisão dessa parte da matéria, que é muito importante, né, gente? Eu espero que vocês tenham assistido essa videoaula. Nessa videoaula de agora, eu preparei para vocês algumas atividades sobre esse tema, para a gente poder rever também, que são atividades importantíssimas e que vão relacionar lá. Cálculo estequiométrico, vocês sabem que está associado a número de Avogadro, que é o número de moléculas ou de átomos, volume molar, que está associado aos litros, 1 mol está associado a 22,4 litros de qualquer gás que esteja nas condições normais de temperatura e pressão, certo? Ainda, número de mols, a gente sabe que o número de mols ele corresponde àquele coeficiente que vem na equação, né? Ou a massa molar, que também pode estar associada. Então, vamos lá nas nossas atividades? Olha só. Eu coloquei para vocês aqui, ó, vamos juntos. O que nós temos hoje? Sob condições apropriadas, o gás acetileno e ácido clorídrico reagem para formar cloreto de vinila. Tá a equação aqui, ó. O acetileno mais o ácido clorídrico que formou aqui o cloreto de vinila. Essa substância é usada para produzir o policloreto de vinila, que é o PVC, que a gente conhece como plástico, e foi considerada recentemente carcinogênica. A reação na formação do C2H3Cl pode ser representada pela equação. Beleza, a equação está aqui. Você está vendo que isso aqui é gás, esse aqui é aquoso, quer dizer, está dissolvido em água, e esse aqui também é um gás. Quando se obtém 2 mols de cloreto de vinila, então cloreto de vinila é esse aqui. Quando se obtém 2 mols, o volume de gás acetileno consumido nas condições normais de temperatura e pressão. Você se lembra que condições normais de temperatura e pressão corresponde à pressão de 1 atm e a temperatura de 0 graus Celsius, certo? É igual a. Então, o que eu falei com vocês é o seguinte, você tem que identificar 2 momentos no seu exercício, 2 dados. Ó, um que ele te deu, isso aqui ele te deu. E o outro que ele te pediu, o volume de gás acetileno consumido. Então, ó, o segredo está aí. Vamos apagar aqui que eu vou puxar aqui para baixo. Olha só. O que ele me deu? Ele me deu 2 mols de cloreto de vinila. O cloreto de vinila está aqui. Então, ele me deu 2 mols. O que ele me pediu? O volume de gás acetileno consumido. Então, meu X está aqui. E é volume. Volume é dado em litros. Pronto. Eu já fiz a primeira linha da minha regra de 3. Olha, de um lado eu tenho volume, do outro lado eu tenho número de mols. Todas as vezes que eu falar em volume, você vai lembrar na hora do 22,4 litros, que é o volume de 1 mol. Então, nesse caso aqui, ó, quantos mols eu tenho do acetileno? 1. 1 mol corresponde a
22,4 litros, certo? Beleza. Número de mols é esse número aqui da frente, é o coeficiente aqui da frente, que é quanto nesse caso? 1 também. Então, o que eu estou vendo pela minha equação? Olha, pela minha equação, eu estou vendo que quando eu uso 1 mol do acetileno, que corresponde a 22,4 litros, eu consigo produzir 1 mol do cloreto de vinila. Para eu produzir 2 mols do cloreto de vinila, quantos litros? Qual o volume do acetileno que eu vou precisar? Pronto, está montada a minha regra de 3. Ó. X é igual a 22,4 vezes 2, que vai dar 44,8 litros. Resolvido. Ok, gente? Então, ó, eu estou associando, nesse caso, volume de um lado, número de mols do outro. Toda vez que eu falar em volume, você sabe que você vai usar o 22,4. Se falar na CNTP, certo? Todas as vezes que eu falar número de mols, você sabe que você vai usar o coeficiente da reação. Então, é só você olhar esse número aqui da frente, que ele é o coeficiente. Tá bem? Então, vamos para o próximo. Ó. Nas condições normais de temperatura e pressão, CNTP, o volume ocupado por 10 gramas, então, ele me deu a massa do monóxido de carbono. 10 gramas de CO é de... Então, ele quer saber o volume. Qual o volume ocupado por essa massa? Ele te deu as massas molares, olha só, e falou que o volume molar é 22,4 litros. Então, nós estamos falando de qual substância? CO. Ele te falou que a massa do C é 12 e a massa do O é 16. 12 com 16 é 28. Esse 28, ele não corresponde a 1 mol? Então, se ele corresponde a 1 mol, ele corresponde também a 22,4 litros, certo? Então, a minha regrinha vai ficar 28 gramas ocupa 22,4 litros, que é 1 mol. Eu quero saber 10 gramas ocupam quantos litros? Ok? Se você não pensasse isso aqui antes de começar, o que eu te falei? Você tem que identificar o que ele te deu e o que ele te pediu. Então, olha só como que ficaria. O que ele me deu? 10 gramas de CO. O que ele me pediu? O volume, X litros. Olha só. De um lado você tem grama, então grama, você vai na massa molar da tabela periódica, soma 28 gramas, é 1 mol. Falou em litro, falou em CNTP, você lembra do 22,4. Olha como que é a mesma coisa, tá vendo? Então, X é igual a 10 vezes 22,4 dividido por 28. Então, vai dar 224 dividido por 28. 224 dividido por 28 vai dar 8, 9 é muito, 8. 8 vezes 8, 64, vão 6, 8 vezes 2, 16 e 6, 22. Exatamente 8 litros. É o volume ocupado por 10 gramas do monóxido de carbono. Ok? Fácil para danar, não é? Ó, vamos então para a próxima. Estamos ficando craque no negócio, ó. Deixa eu baixar isso aqui um pouquinho, ficar mais fácil, ó. A reação de combustão completa da acetona pode ser representada pela seguinte equação. Então, a acetona está aqui, reagiu com o oxigênio. Você lembra que combustão, todas as vezes que você tiver combustão, é a reação com o oxigênio, produzindo gás carbônico
e água, tá? Considere essa reação feita sob pressão. Aí ele falou a pressão, ó. 100.000 Pascal é a pressão. E na temperatura de 17 graus Celsius. Aí eu te pergunto, isso aqui é CNTP? CNTP, o que nós falamos lá atrás, ó? CNTP, pressão de 1 atm, temperatura de 0 grau. Então, não é CNTP. Calcule o volume de gás carbônico. Então, ele quer saber o volume do gás carbônico obtido na queima completa de 3 vezes 10 a 26 moléculas de propanona. Então, gente, olha só, do C3H6O. Nesse caso aqui, eu não posso jogar na regrinha de 3. Por quê? Porque não está na CNTP, então eu não vou poder usar o 22,4 litros. Nesses casos, eu vou usar a equação do Clapeyron. Olha só, você lembra dela? PV é igual a nRT. N é o número de mols. O número de mols nós estudamos lá no início do ano, ó. É a massa dividido pelo mol da substância. Ou então, olha só, eu não sei que 1 mol tem 6 vezes 10 a 23 moléculas. Por quê? Olha só, o P eu tenho. O P é 100.000 Pascal. Vezes o volume eu estou procurando. Ok? O N é o que vai me faltar. Olha só. Então, quando eu falar aqui, ó, que 1 mol tem 6 vezes 10 a 23, 3 vezes 10 a 26 moléculas serão quantos mols dessa substância? Então, X é igual a 3 vezes 10 a 26, dividido por 6 vezes 10 a 23. 3 dividido por 6 é 0,5. Como é que eu faço divisão de potência? Olha, repito a base e subtraio os expoentes. 26 menos 23, 3. Então, é como se fosse meio vezes 1000. Então, eu vou andar 3 casas para frente. 1, 2, 3. Vai dar 500. 500 mols. Olha só, é o que eu tenho aqui, ó. 1 mol é isso. Quantos mols vão ocupar isso aqui? 500 mols. O R, gente, quando a minha pressão é medida em Pascal, ele não falou aqui o valor do R, não. Mas o R vale 62,3 vezes a temperatura, que é 17, mas você tem que se lembrar que trata-se de um gás. Então, tem que passar para Kelvin. 273 mais 17 vai dar 290 Kelvin. Então, vezes 290. Então, meu volume vai ser, ó, 500. Deixa eu fazer aqui na calculadora, que senão vai ficar muito grande. Vai ficar 500. A gente pode até simplificar, né? Mas vamos fazer, ó, vezes 62,3 vezes 290, dividido por 100.000. Vai dar 90,33. Vamos simplificar aqui, ó, 2 zeros com 2 zeros, o 10 com 5, então aqui ficou 200. Cortei tudo, ficou 200. Deixa eu voltar aqui e fazer de novo para a gente poder ter certeza desse resultado. Se é 90.000 ou se são 62,3 vezes 290, 18.067 dividido por 200. É isso mesmo, 90,3
litros. É o meu volume. Ok? Então, nesse caso aqui, você usou a equação do Clapeyron. Por quê? Porque você não tinha CNTP, então não podia jogar na regrinha de 3. Combinado? Você só vai jogar na regrinha de 3 quando você tiver o valor da CNTP para temperatura e para pressão, que aí você pode achar o volume associado ao 22,4. O gás oxigênio, que é o O2, quando submetido a faíscas elétricas, é transformado em gás ozônio, que é o O3, de acordo com a equação. Você está percebendo que essa equação ela já está balanceada. Olha, 3 vezes 2, 6, 2 vezes 3, 6. Se submetermos 60 litros de O2 a esse processo, obteremos qual volume de O3 na CNTP. Então, de novo, ó, o que ele me deu? 60 litros de O2. Isso foi dado. Então, o O2 está aqui. Quanto que eu tenho dele? 60 litros. O que foi pedido? Qual o volume de O3? Então, ó, o O3 está aqui, X litros. CNTP, tá vendo? Então, eu posso jogar na minha regrinha de 3. Eu tenho litro de um lado, litro do outro. Beleza, 22,4. Só que eu tô vendo que aqui eu tenho 3 mols. O 22,4 é o volume de cada mol. Então, é 3 vezes 22,4. E desse lado aqui eu tenho 2 mols. Então, vai ser 2 vezes 22,4. Então, meu X vai ser 60 vezes 2 vezes 22,4, dividido por 3 vezes 22,4. Cortou 22,4 com 22,4. 60 dividido por 3 dá 20. 20 vezes 2, 40 litros. Então, ó, quando eu usar 60 litros desse, eu vou produzir 40 litros de ozônio. Ok? Beleza. Próximo, ó, o peróxido de bário, tá aqui o peróxido de bário, se decompõe a altas temperaturas de acordo com a equação química. Vamos dar uma recordada aqui, ó, BaO2. Olha a situação. Quando a gente faz o NOx dessa substância, olha o que acontece. Eu começo pelo bário. O bário é da família 2A. Então, a valência dele é só o mais 2 e não existe outra valência que não seja o mais 2. Então, ó, mais 2 vezes 1, mais 2. Para dar zero, eu vou somar menos 2. Não é assim que a gente aprendeu lá no primeiro ano? Menos 2 dividido para 2 oxigênios vai dar menos 1. Olha, o menos 1 é a valência normal do oxigênio? Não. A valência normal do oxigênio é o menos 2. Por isso, ele é um peróxido. Lembra disso aqui, tá? Então, ó, mas aí o que ele fala disso tudo? Você tá vendo que isso aqui é sólido, isso aqui é sólido e isso aqui... Opa, O2 está errado, é gás. Determine o volume de oxigênio liberado, ó, volume de oxigênio liberado a 27 graus Celsius, então a temperatura 27 graus. Para você não errar, você já passa para Kelvin de uma vez, porque trata-se de um gás, 300 Kelvin. 1 atm de pressão, então a sua pressão vale 1 atm. Na decomposição térmica de 33,8 gramas de peróxido de bário. Então, ele deu a massa desse daqui, ó, 33,8 gramas dele. Ó, presta atenção. A temperatura, a pressão, é tudo do oxigênio. Ele quer... Agora, a massa que ele te deu é do peróxido de bário. A constante universal dos gases é o R, 0,082,
que é o que a gente usa quando a pressão está em atmosferas, tá? O valor é esse. Normalmente, o exercício traz esse valor, tá? No outro lá, ele esqueceu de colocar ou eu esqueci de copiar. Por isso que a gente não tinha o valor, tá bem? Então, olha só. Ele falou aqui que é CNTP? Não, ele não falou que é CNTP. Certo? Então, o que nós vamos ter que fazer? Nós vamos ter que jogar na fórmula do Clapeyron. PV, N, R, T. Ok? A pressão eu tenho é 1, o volume eu quero descobrir. Ele quer o volume, olha só. O R eu tenho 0,082, a temperatura eu tenho que é 300. E o número de mols? Olha só. Eu quero saber o volume de oxigênio liberado na decomposição dessa quantidade do peróxido de bário. Então, eu tenho que saber o número de mols dele. Ó, o peróxido de bário é o BaO2. Eu tô vendo aqui, ó, eu quero saber o volume do oxigênio. Eu tenho que saber o número de mols do oxigênio aqui que foi liberado. Quantos mols foram liberados quando decompôs essa quantidade do peróxido de bário? Então, olha só, 33,8 do peróxido formou quantos mols de oxigênio? Eu preciso do oxigênio para eu jogar naquela fórmula ali. Certo? Então, o que eu vou fazer? Ó, massa de um lado, número de mols do outro. Massa, eu vou olhar na tabela periódica. A massa do bário é 56. A do oxigênio é 16. Então, eu tenho, ó, 2 bários, 56 vezes 2. E o oxigênio eu tenho 2 vezes 2, 4. Então, aqui vai dar 64 e aqui vai dar 112. 112 com 64, 16, 7, 1. 176 gramas. É o mol dele. Então, tá aqui. Quando eu usar 176 gramas dele, que são 2 mols, na verdade, eu vou conseguir produzir quantos mols de oxigênio? 1 mol. E se eu usar 33,8, que é o que eu quero? Olha só. Então, nós vamos fazer a conta aqui, ó. Vamos para a calculadora de novo, ó. Vai ficar 33,8 dividido por 176, que vai dar 0,19. Eu encontrei o número de mols do oxigênio. É ele que eu vou usar aqui, ó. 0,19 nesse N. Então, meu volume vai ser 0,19 vezes 0,082 vezes 300, que vai dar 4,67 litros de oxigênio liberados aqui, ó, de acordo com o número de mols dele. Se estivesse na CNTP, gente, olha como que é muito mais fácil. Eu descobri que a quantidade de mols de oxigênio liberado foi 0,19. Se tivesse na CNTP, era só eu pegar o 0,19 e multiplicar por 22,4. Mas não está na CNTP, está nessas condições aqui, ó, nessa temperatura, nessa pressão. Então, eu tenho que jogar nessa forma. Descobri, então, que esse número de mols corresponde a 4,67 litros. Ok? Beleza. Vamos, então, ó. Os hidretos de metais alcalinos terrosos reagem com a água para produzir hidrogênio gasoso, além do hidróxido correspondente. Isso aqui é muito importante que vocês saibam. Normalmente, o hidrogênio vem na frente na fórmula, porque ele é positivo na maioria dos casos, em 95% dos casos, com exceção dos hidretos. Nos hidretos, olha o que acontece. CaH2. Quando você vai fazer o NOx aqui, você é obrigado a começar pelo Ca, porque o Ca está na família 2A. Se ele está na família 2A, a única valência dele é o 2.
Então, ó, 2 vezes 1, 2. Para dar 0, aqui tem que ser menos 2. Menos 2 dividido para 2H, menos 1. Então, excepcionalmente, no caso dos hidretos, o hidrogênio tem valência menos 1. Não é a valência normal dele, é muito raro de acontecer. E você está vendo que ele não vem na frente, ele vem no final da fórmula. Por quê? Porque ele vai ser a parte negativa dessa fórmula. Por isso, tais hidretos podem ser utilizados para inflar salva-vidas ou balões. Escreva a equação química balanceada, tá aqui já, ó, e calcule o volume de hidrogênio produzido. Então, ó, o que eu quero saber? O volume de hidrogênio produzido, é o meu X. A 27 graus Celsius, ó, a temperatura é 27 graus. Eu já vou somar o 273 de uma vez para passar para Kelvin, 300 Kelvin. E 1 atm, então a pressão é 1 atmosfera. Produzido pela reação de 84 gramas de hidreto de cálcio com água. Aí ele deu as massas, mandou usar o R 0,082. Então você já sabe que não está na CNTP de novo. Você vai ter que usar o PVNRT. Então, a pressão é 1, o volume eu quero calcular. O número de mols eu vou descobrir, olha só. Então, ó, eu vou produzir usando 84 gramas. Vamos apagar aqui essa parte, ó. Usando 84 gramas do hidreto, quantos mols eu produzo de hidrogênio? Eu tô vendo aqui, ó, que o cálcio é 40, o hidrogênio é 1 vezes 2, 2. 42 gramas. O número de mols é esse número aqui da frente. Então, observa uma coisa. Quando eu uso 42 gramas, eu consigo produzir 2 mols de hidrogênio. Se eu usar 84, eu vou produzir quantos? O dobro, olha, vai ficar 84 vezes 2 dividido por 42. Cortou. 2 vezes 2, 4 mols. Então, eu descobri o número de mols de oxigênio, olha. 4 vezes o R, 0,082, vezes a temperatura, 300. Então, meu volume vai ser 4 vezes 0,082 vezes 300. 98,4 litros. De novo, olha, eu achei 4 mols do oxigênio. Se ele estivesse na CNTP, era só eu fazer 4 vezes 22,4. Como ele não está na CNTP, eu joguei aqui nessas condições de temperatura e pressão e deu 98,4 litros. Ok? Então, ó, nessa aula de hoje a gente reviu o cálculo estequiométrico de gases, que é muito importante. Depois vocês refaçam essas atividades. A gente vai pegar agora os pontos mais importantes da matéria para a gente fazer uma revisão, tá? Caso vocês tenham alguma dúvida, eu peço que entrem em contato, me mandem uma mensagem para a gente poder tirar todas elas. Se tiver alguma matéria também que vocês tenham dificuldade, que vocês queiram rever, me fala, que aí eu programo uma aula dela. Combinado? Beijo grande, até a nossa próxima aula. Fiquem com Deus.